Caso não tenha assistido às partes anteriores desta obra, basta clicar no card acima. Ela fica confusa e pergunta: "Hã? O que é isso?" E o prota, a encarando, esclarece: "É o mapa da distribuição de todos os cristais de energia da estrela azul e a localização de depósitos de minerais raros." E ela, com um olhar sério, indaga: "O quê? Todos os cristais de energia e minerais raros também?" E o prota explica: "Sempre estou causando problemas para você, mas espero que possa me ajudar coletando o máximo de cristais de energia que conseguir. E não se preocupe, todo esse trabalho não será em vão, você irá receber sua parte." Ela se ajoelha e, fazendo um sinal de reverência, declara: "Jamais irei trair a confiança do Sr. Lu." E com um olhar aniquilador, reflete: realmente existe uma grande quantidade de cristais de energia da estrela azul. Como o Sr. Lu descobriu? Nem o guia sabia. Ah, não é hora de pensar nessas coisas. Se ele me confiou a fazer um trabalho desses, quer dizer que ele pode se apoiar em mim." E se retirando, anuncia: "Partirei agora mesmo." Ela se retira e o prota, com um olhar sério, comenta: "Em breve, irei deixar a estrela azul. Ao revelar o mapa da distribuição dos cristais de energia, junto com todos os minérios raros, praticamente estou abençoando esse mundo." Ele se aproxima da sua amada e chama: "Qin Shui, pode ir, espere por mim." Ele pula no oceano e ela, aflita, murmura: "Lu Shen realmente está ficando cada vez mais forte." A cena se passa para 10.000 metros abaixo do oceano, e o prota, exalando uma aura aterrorizante, constata: "Comparado a como eu estava antes de lutar com Lan Shen, minha força agora aumentou o dobro. A fundação do rank 8 para o 9 também está estável agora. Se eu realmente conseguir chegar ao rank 9, meu poder irá superar minha transcendência." Uma pressão avassaladora toma conta do local, e o prota prossegue: "Meu poder espiritual e meu corpo marcial se fundiram completamente. O próximo passo é unir minha vontade marcial e forjar minha marca, ou melhor, uma manifestação divina." Ele fecha a mão e, levantando o braço, proclama: "Finalmente, a verdadeira forma do meu poder divino será manifestado." Ele abre a mão e, com um olhar intimidador, afirma: "Que foi construído em um caminho perfeito, até meu núcleo sendo apoiado por todos os outros caminhos. Um redemoinho se abre no oceano e um tsunami é formado." O pessoal fica assustado com o que vê e o velhote questiona: "O que é isso? Os céus e a terra estão sendo puxados por uma grande força. Será que alguém está ascendendo para o rank 9? E o maluco, rangendo os dentes, contesta: "Impossível! Como uma evolução para o rank 9 causaria algo assim? Quando ascendi como um santo marcial, a anormalidade mal saiu de alguns metros." E o velhote, com um olhar sombrio, pondera: "A menos que... será que é aquela pessoa?" E o pessoal sussurra: Isso é?" E o velhote, descontente com a situação, adverte: "É melhor terminarmos de limpar essa bagunça logo. Não podemos nos envolver em coisas assim." E o pessoal, após ouvir isso, concluem: "É verdade, até nós, santos marciais, não passamos de faxineiros de elite aqui." A cena se volta para o prota, e ele, exalando uma aura maligna, murmura: "Consigo sentir, está quase lá." E ordena: "Se manifeste." Um demônio é invocado, e a aura é expelida. E o prota, confuso, interroga: "Sumiu do nada, hã? O que está acontecendo?" E se questiona: "Eu falhei?" E extremamente puto brada: "Então vou tentar de novo." E frustrado consigo mesmo, lamenta: "O que isso quer dizer? Será que falhei mais uma vez?" E explodindo de raiva, grita: "De novo!" Ele começa a gritar desesperadamente, e o narrador conta: "O Santo Lu continuou tentando de novo e de novo e de novo." E o prota, exausto, geme: "Por quê? Por que não está funcionando? Estou fazendo alguma coisa de errado?" Ele respira fundo e, em choque, percebe: minha marca marcial, minha manifestação marcial, todos se formaram através da minha vontade marcial. Então, por que não está funcionando? E o narrador relata: nos últimos dias, o Santo Lu continuou tentando e refletindo sobre o que havia acontecido.
Além disso, ao ter chegado no terceiro nível do vazio mental, sua capacidade cognitiva superou a de uma pessoa normal em 1000 vezes, reorganizando e analisando tudo o que ele aprendeu, abrindo camadas da mente e procurando a fonte de tudo. E o Prota, entusiasmado, revela: eu finalmente entendi. No caminho perfeito marcial, acabei integrando mais caminhos marciais, com cada um deles aumentando meu poder. E o caminho original não consegue mais suportar todas as ramificações dele. Está quase em seu limite, e quando minha vontade marcial se manifestou, o limite acabou se quebrando. E é um círculo que não consigo fechar. É como tentar carregar melancia em um prato feito para maçãs. Nele pode empilhar algumas maçãs, mas tentar fazer o mesmo com melancias fará o prato colapsar. E agora, se eu quiser ascender para o rank 9 por um caminho marcial perfeito, preciso formar uma estrutura mais forte, uma capaz de aguentar todos os caminhos que eu criar. E com um suor no rosto, admite: e quando se trata dos fundamentos, o meu é muito superficial, me falta uma base sólida, mas minha ambição não tem limites. E se questionando, indaga: como eu poderia criar um caminho assim, sem qualquer precedente na história? E exalando uma aura aterrorizante, declara: até agora estive usando 3 técnicas de rank 11 em conjunto com caminhos de nível 7, 8, 9 e 10 como base, e tudo tem ido bem até agora. Ele começa a subir uma escada e considera: mas agora preciso trilhar meu próprio caminho. Não pode ser qualquer um caminho que seja inigualável, que supere até mesmo os de nível 11, que alcança os de 12 e 13, e continua subindo. Mas o que devo fazer agora? E alguém chama: venha rápido para o reino dos sonhos. E o Prota, assustado, sussurra: hã? Ele olha para todos os lados e pergunta: que barulho é esse? Isso é um sonho? Tem alguém me chamando? Mas só tem eu aqui. É como se alguém estivesse me chamando em um sonho. Será que é por causa da minha habilidade de entrar neles? Não acho que dar uma olhada rápida vá acabar me machucando. Ele fecha os olhos e, entrando no mundo dos sonhos, observa: hã? Onde estou? Dentro do sonho? É um futuro arruinado? E isso aqui é o espaço? Ele avista um planeta e, desconfiado, especula: o que é isso? Ele se aproxima e comenta: um asteroide? Parece o planeta do Pequeno Príncipe, se aparecesse uma casinha nele. Ele aterrissa e, surpreso, nota: tem uma mesmo. Ele entra no quintal e chama: tem alguém aqui? E, avaliando a situação, observa: isso é um jardim de estilo chinês. Ele avista um pessoal jogando Go e, se aproximando, pondera: quem são eles? E como apareceram aqui do nada? Será que também é por causa da minha habilidade? E o velhote, o encarando, convida: finalmente chegou. Junte-se a nós. O Prota fica sem entender absolutamente nada. Ele se senta e pergunta: como foi que eu sentei aqui? E com um olhar intimidador, afirma: mesmo não sabendo quem é você, consigo ver que sua técnica de respiração e sua energia são as mesmas que fluem em mim. E conclui: você deve ser Yang Zhou, e você, Wang He e Duan Yifeng. E ele, dando risada, sugere: garoto, se acalme um pouco, jogue Go com a gente também. A cena se passa para algumas horas depois. No espaço estelar, nave azul em velocidade total. E o guia, analisando sua luta com o Prota, reflete: uma técnica de nível 5, também conhecida como as técnicas base de todas as outras. É como se as estrelas andassem ao lado desse garoto. Por isso, o Lu Shen já pode ser considerado como um guerreiro para uma batalha celestial, sem mencionar a força incrível dele. Apesar de não sabermos qual é o nível do corpo dele atualmente, lembro que no setor da estrela Yamukshin, houve um caso de alguém de 9º rank enfrentando um de 10º. Era um gênio chamado Orland, e aquela batalha deixou ele bem famoso. Ele até foi aceito na Academia Celestial, e quando o examinaram, descobriram que seu corpo era do 9º rank extraordinário, mas o Lu Shen é ainda mais incrível. Se uma luta dessas já foi impressionante, então como será a força de um 8º rank? Será que ele chegará ao nível estelar ou lunar? E receoso especula: apesar de não conseguir medir a força dele diretamente, tenho certeza que o nível não é baixo.
Era como se ele já estivesse no nível corporal estelar. Desde que ele sobreviva, tenho certeza que pode chegar no nível 11, e talvez ele pode chegar até o nível 12. E, impressionado, admira-se. Minha nossa, quantos seres capazes de fazer isso existem em nossa constelação? Cada um deles é lendário. Sequer deixo minha cabeça levantada diante deles. Ele se levanta e, entusiasmado, rejubila-se. Eu consegui. Acertei em cheio dessa vez. Ele cai na gargalhada e gaba-se. Quem diria que numa missão de rotina eu descobriria um gênio desses, e ele me deve 3 favores. Realmente conseguirei algo bom dessa vez. E o mascarado chama. Lan Shen. O guia fica em alerta e, se levantando, anuncia. Shaolin, tenho ótimas notícias. Mal posso esperar para contar. E o mascarado, o interrompendo, intervém. Vamos falar disso depois. Tenho algo urgente para te pedir. Durante a missão, encontrou algum pirata estelar no espaço? E o guia espantado questiona. Pirata estelar? Está me dizendo que há piratas nessa região? E o mascarado, o encarando, confirma. Isso mesmo, e já invadiram alguns setores estelares e roubaram tudo. A maioria dos recursos estelares foram levados e muitos nativos foram capturados como escravos. E o guia, descontente após saber disso, pragueja. Piratas estelares malditos, mas que merda! E o mascarado, explicando a situação, detalha. Eles são conhecidos como a Gangue dos Olhos Vermelhos e são uma das gangues mais implacáveis dessa era. Parece que havia 12 membros, mas 7 deles foram capturados ou mortos, e apenas o líder da gangue e 4 subordinados permaneceram livres. Todos os 5 possuem a força de um rank 10 ou maior, e o líder deles é um artista marcial bem difícil de lidar. E parece que agora estão indo na direção da sua região. O guia se senta e, assustado, balbucia. Estão vindo para cá? E, rangendo os dentes de tanta raiva, brada. Merda! Aqui tem o planeta do Lu Shen. A cena se passa para o espaço natural, dentro da nave. E o cara, segurando sua taça de vinho, comenta. Fomos informados de que o preço de escravos comuns caiu em 30% recentemente. Os humanos que capturamos não valem muito agora, o que significa que perdemos um grande lucro. E ordenando, manda. Toxiscórpio, pegue alguns com uma boa aparência e o resto pode jogar fora. E a garota, após ouvir isso, confirma. Entendido. E ele, descontente, resmunga. Ultimamente, a polícia estelar do setor Muyaxing está na nossa cola. Ele levanta a mão e, mostrando alguns planetas, instrui. Então, essa vai ser nossa última operação. Peguem um desses e depois vamos para casa. E o cara, apontando o dedo, escolhe. Gostei dessa estrela. E o fortão declara. Vou ficar com esse aqui. E dando risada, brinca. Estrela Azul, número A28462. Que nome lindo! E combina comigo. É meu, eu quero esse. A cena se volta para o asteroide misterioso. E o prota indaga. Xadrez? Mas não sei jogar. E o velhote, dando risada, replica. Não importa, só tente e você verá. O prota pega uma peça e, surpreso, murmura. Ele começa a olhar para os lados e percebe. E isso é? E confuso pergunta. O espaço colapsou e, caindo na real, constata. Não, parece mais que entrei num nível mais profundo da realidade. Ele fica pensativo e, vendo algumas bolas de fogo, questiona-se. As peças de xadrez viraram sóis? Um corvo dourado surge do nada e o prota, vendo isso, identifica. Ele pode devorar o sol? Esse é o corvo dourado de 3 pernas? E o cara admite. Você até consegue reconhecer o corvo dourado de 3 pernas? Nada mal. Você realmente merece sentar aqui. E o prota, confuso, pergunta. Que tipo de xadrez está jogando exatamente? E o cara, dando risada, esclarece. Esse xadrez é chamado de xadrez esclarecedor. O reino divino do sol, repleto de corvos dourados, é o meu, quero dizer, o caminho de Wang He para o nível 15. E o prota, chocado, espanta-se. Nível 15? Você não é nível 11? De onde veio esse nível 15? E ele, feliz da vida, cita. Insetos de verão não podem discutir sobre gelo. E o prota concorda.
Insetos de verão não podem discutir sobre gelo. Uma baita verdade, hein? O que sei sobre o Wan-He para no momento que a base número 1359 é destruída, daqui a 10.000 anos no futuro? E quem disse que o Wan-He morreu nesses 10.000 anos de artes marciais? Ninguém. Ninguém nunca disse isso. E com um olhar frio, deduz. Então é isso. Depois de receber legados nível 11 de todos vocês, achei subconscientemente que todos estavam trilhando o caminho para o nível 12. Mas na verdade, com seu nível de cultivo, vocês não morrerão junto da estrela azul, e sim entraram em um novo mundo. Ele respira fundo e aliviado compara. Isso é igual a meus colegas de escola, achando que ainda estou na universidade, mas a verdade é que estou prestes a chegar no nível 9. O senhor Duan Yifeng mexe a sua peça de xadrez e apresenta. Este é meu reino divino de cristal, que também visa atingir o nível 15, e muito mais forte que esse tal de reino divino do sol. E o Wan-He, furioso, retruca. Ei! O que te faz dizer que o reino divino de cristal é mais forte que o reino divino do sol? Meu caminho já foi elogiado pelo Lorde do domínio da estrela Tianlan, que é inigualável pelo universo. E ele, explodindo de raiva, vocifera. Eu também não fui elogiado pelo Lorde do domínio da estrela Tianlan? Ninguém no universo poderia superar isso. E o Wan-He, rebatendo, desafia. Ah, velho, se não concorda, então vamos comparar. Você comeu meu lanche da última vez, não comeu? E ele, destemido, grita. Ainda está com medo do quê, cara enrugada? Você também roubou meu chá, poço do dragão. E o narrador, observando a situação, descreve. Dito isso, os dois homens seguraram suas peças, e a cada respiração, incontáveis corvos dourados e vidas de cristais se estilhaçaram e morreram. Isso é uma colisão entre dois caminhos nível 15, uma chacina entre criaturas míticas e lendárias. O prota fica pensativo, e o velhote se aproximando indaga. Não quer tentar, jovem? E o prota responde. Mas eu não sei como. Ele fecha os olhos e, respirando fundo, considera. E mesmo que soubesse, não ousaria. Meu caminho marcial, comparado com essas grandes forças, parece faz de conta de criança. É vergonhoso demais para mostrar. E o velhote, radiando alegria, encoraja. Ninguém nasce sabendo. Todo mestre começa em algum lugar. Tente, eu acredito que você se sairá muito bem. E o prota, com um olhar aniquilador, hesita. Mas o que eu devo criar? E como devo tomar o primeiro passo? E se explicando, relata. Meu caminho marcial completo parece ótimo, como abrangente, igual o mar, mas, honestamente, é caótico e desorganizado. Ele contém tudo, mas nada certo. E frustrado consigo mesmo, lamenta. Estar na média significa que não tenho nada impressionante com o que superar os outros. Isso funciona contra artistas marciais comuns, mas contra os verdadeiros poderes. Minha verdadeira forma é revelada. E o velhote, o encarando, insiste. Não se subestime, jovem. E curioso pergunta. O que você fez quando encontrou o caminho marcial pela primeira vez? E o prota recorda. Eu, quando encontrei o caminho marcial pela primeira vez, naquela época, estava seguindo meu professor, aprendendo as 24 formas universais de cultivar o corpo. E com um olhar de desprezo, instiga. E então, e caindo na real percebe. Ah, agora eu entendi. E com um sorrisão no rosto conclui. Imitação. Toda a criação começa com uma imitação. Não sei qual primeiro passo devo tomar, não sei o que fazer, então vou começar imitando os outros. E o narrador detalha. Wan-He e Duan Yifeng estavam no clímax da batalha, movendo peças na velocidade da luz. Ninguém notou o que Lu Sheng estava fazendo no canto. Quando Wan-He não estava prestando atenção, Lu Sheng arrancou uma estrelinha do canto de seu reino divino para estudar e examinar cuidadosamente. E ele, com um olhar intimidador, acusa. Você? E o prota, se fazendo de idiota, nega. Eu não fiz nada, não olhe para mim. Ele se vira e o prota, dando risada, revela. Então é assim que estrelas são feitas? Sinto que minha compreensão sobre a escritura da estrela imortal aumentou diversas vezes. Ele junta as mãos e planeja.
Se eu retornasse para a realidade agora, acho que meu corpo estelar imortal passaria por outra transformação, mas não posso pensar nisso agora. Hora de criar. E o narrador continua. Lu Shen tentou várias vezes no vazio, quem sabe por quanto tempo, até que finalmente uma pequena estrela nasceu. Apesar de sua luz minúscula não poder se comparar com a menor estrela do reino divino de Wang He, Lu Shen estava extremamente animado por essa ser sua primeira criação, uma estrela de verdade. E o prota, com um olhar maligno, celebra. Consegui, eu consegui. E o velhote, dando risada, elogia. Muito bom mesmo. Sabe, você já tomou o primeiro passo. E o prota concorda. E agradece. Obrigado pelos seus conselhos, senhor. Ele fica pensativo e anuncia. Senhor, finalmente descobri sua identidade. E o velhote, com um olhar intimidador, provoca. Oh, quem você acha que eu sou? E o prota, o encarando, responde. Com só algumas frases, você pode revelar um mecanismo celestial. Você tem uma força abissal e ainda assim uma calma tremenda. E decretando, afirma. Você é o Lorde do domínio da estrela Tianlan. O velhote cai na gargalhada e corrige. Você está meio certo. E o prota, com um olhar frio, pondera. O próprio Yang Yizhou é igual à sua técnica de respiração natural. Ele carrega um forte senso de impenetrabilidade. É impossível entendê-lo. É melhor eu desistir de tentar e me concentrar nessa oportunidade. E canalizando seu poder, admite. Seria tolice minha não aproveitar essa oportunidade ao máximo. Com a experiência que ganhei criando minha primeira estrela, será muito mais fácil fazer a segunda. E o narrador prossegue. Lu Shen rapidamente fez uma segunda estrela. Essa parecia mais completa, com chamas mais fortes e comparável com 1/10 da menor estrela do reino divino de Wang He. Lu Shen começou a fazer a terceira, a quarta, a quinta, e o prota, entusiasmado, verbaliza. Vai se tornando cada vez mais fácil conforme minha compreensão aumenta. Essa é uma experiência indescritível. Na verdade, é impossível dissecar estrelas para estudo e pesquisas. Posso sentir minha compreensão do caminho estelar decolando igual a um foguete. O diagrama estelar que fiz antes era realmente infantil. Ele fecha os olhos e o narrador complementa. Estrela atrás de estrela nasceu nas mãos de Lu Shen e, finalmente, uma estrela incrivelmente brilhante se formou. Essa estrela ultrapassou as criações anteriores de Lu Cheng, chegando até ao mesmo nível das estrelas de Wang He. Ela até mostra sinais de vida. A estrela é quebrada, e o corvo de 3 pernas surge, e o prota, impressionado, maravilha-se. Cresceu. O corvo pousa no seu ombro, e ele, feliz da vida, mostra. Olha para isso. O velhote cai na gargalhada e questiona. O caminho marcial não é muito mais interessante do que você imaginou? E o prota admite. Sim, é sim. E esboçando um sorrisinho, confessa. Quase te chamei de professor agora. Na minha jornada até agora, nunca tive alguém para me guiar desse jeito. Sempre estive explorando e seguindo em frente sozinho. Não havia ninguém para conversar comigo em tempos difíceis, ninguém para compartilhar os momentos de alegria. Agora, Yang Yizhou parece um mentor, uma sensação inesperadamente boa. E o velhote ordena. Tente outra coisa. O prota se aproxima das estrelas do Duan Yifeng e ele permite. Aqui, pegue o quanto você quiser. O prota pega uma das estrelas e, analisando, reflete. Praticamente já entendi a relação entre esses três. Wang He e Duan Yifeng estão em pé de igualdade, enquanto Yang Yizhou está acima deles. Yang Yizhou disse que só estava meio certo, então, o que errei? E apreensivo considera. Independentemente, Yang Yizhou com certeza tem uma conexão profunda com o Lorde do domínio da estrela Tianlan. Ele realmente tem um passado rico. Enquanto os outros dois parecem que chegaram ao topo subindo aos poucos. Do contrário, não acredito que 3 gênios acima do nível 15 poderiam nascer em um planeta pequeno. Tudo faria sentido se uma força maior estivesse por trás de tudo. E com um olhar intimidador conclui. De qualquer forma, a verdade está próxima, então não preciso ficar tentando adivinhar. Vou só esperar ela ser revelada para mim.
A cena se passa para a Estrela Azul, Nação do Leão, e o cara com a mão levantada ordena: Anda, Albert, aguenta e faça mais uma vez, o sucesso está te chamando. E o garotinho, realizando um movimento aniquilador, grita: Ria, Raia! Ele se joga no chão e, respirando fundo, ofega: Eu estou exausto. E o cara, levantando ele, aconselha: Aqui, deixa o pai te ajudar. Você não deveria deitar no chão depois de se exercitar. E o garotinho, com um sorrisão no rosto, comenta: Pai, esses exercícios são muito bons, completamente diferentes dos que você tinha antes. Acho que consigo passar no exame de entrada para a Escola de Artes Marciais Vinha Verde mês que vem. E o paizão, otimista, concorda: Sim, não é só você. Também sinto uma melhoria imensa no seu treino. E o garoto, desconfiado, pergunta: Pai, ouvi dizer que esses movimentos vieram da Nação do Dragão, é verdade? E ele, com um olhar feroz, explica: É chamada de técnica de cultivo do corpo do Deus da Guerra, criada pelo Deus da Guerra da Nação do Dragão. Eles já começaram a promovê-la lá, substituindo completamente as técnicas antigas. E o garotinho, maravilhado, indaga: Isso significa que todos da Nação do Dragão podem aprender essa técnica de graça? E o paizão, confirmando, responde: Sim, para nós da Nação do Leão que querem aprender, precisamos pagar e nem recebemos a técnica inteira. Eles só disponibilizaram alguns golpes para venda. E o garotinho, querendo saber mais, sugere: Pai, por que não nos mudamos para a Nação do Dragão? Assim podemos aprender a técnica inteira de graça. E o paizão, sem jeito, pondera: Não é uma sugestão ruim. A existência dessa técnica definitivamente transformará a Nação do Dragão no país mais forte do mundo. Até lá, será muito mais difícil conseguir cidadania na Nação do Dragão. Agora é a melhor hora. E o garotinho, convicto, afirma: Meu sonho é simples, virar um artista marcial poderoso. Só os fortes merecem ser ouvidos. Algumas naves se aproximam e o garotinho, espantado, aponta: Pai, olha aquilo. E o paizão, assustado, balbucia: Ah, aquilo é? O garotinho puxa o braço dele e, com um sorrisão no rosto, vibra: Uma espaçonave. Então aliens realmente existem. Pai, os filmes de ficção científica são verdadeiros. Olha só para... E o paizão, em choque, sente essa sensação: não, algo não está certo. Algumas bombas são soltas pelas naves e várias explosões acontecem. A cena se volta para alguns minutos atrás, no Caça do Sabre Maligno, e o Fortão propõe: Que tal um joguinho, gorducho? E ele, tomando seu suquinho, pergunta: O que você quer, Sabre Maligno? E o Fortão especifica: Quem for mais rápido e conseguir mais, leva 1/10 dos ganhos finais dos outros 2. E o maluco de braços cruzados calcula: Essa coleta não será pequena. A parte de cada um seria o bastante para comprar um planeta jardim de nível baixo. 1/10? Isso não é pouco. E o gordão, com a boca toda suja, concorda: Beleza! E o cara, de olhos fechados, aceita: Então tá, também não sou contra. E o Fortão, com um olhar sério, adverte: Então está decidido. Se alguém desistir depois, mandarei uma gravação para o chefe. E o gordão, limpando sua boca, provoca: Não vai arregar quando perder, hein? E o Fortão, dando risada, ironiza: Esse planeta é muito bonito. Pena que esses plebeus de uma civilização inferior estão prontos para receber a chegada do Lorde Sabre Maligno. Ele se aproxima da cidade e dispara um laser em direção a ela. A cidade começa a ser destruída. O pessoal entra em desespero e o cara grita: Fujam, fujam agora! E o soldado questiona: O que está havendo? E o cara, todo lascado, geme: Um ataque de fora? E o maluco, ordenando, manda: Evacuem imediatamente, todos os civis devem recuar. E o Fortão, falando pelo telão, apresenta-se: Caros habitantes da Estrela Azul, é um prazer conhecê-los. Eu sou conhecido como Sabre Maligno. E com um sorrisão malicioso, anuncia: Agora gostaria de dizer uma coisa. De agora em diante, todos vocês serão meus escravos. O pessoal fica descontente com a situação, e o velhote alerta:
Estamos em apuros. Ouvi o guia dizer que eles são piratas estelares terroristas universais. E o cara, assustado, berra. O quê? A cena se passa para um sonho. E o prota, suando frio, murmura. Ele abre as mãos e invoca um dragão de jade. E maravilhado constata. Um dragão de jade? Que interessante. Eu criei vida. É um jogo de criação mesmo, hein? E o velhote, dando uma risadinha, complementa. Também pode ser considerado como uma forma de cultivação. E o prota, o encarando, reconhece. Posso sentir que minha compreensão do Dao dos anciões Wang He e do Wang Yi chegou a um nível sem precedentes, e aliviado, admite. Apesar de ainda ter tanto que não consigo entender, no final das contas, a diferença entre nós é grande demais. E o velhote, com brilho nos olhos, assegura. Mesmo que ainda não consiga entender, tudo foi registrado no seu corpo imperceptivelmente dentro deste jogo de criação. E decretando, afirma. Quando a hora chegar, você saberá naturalmente como usar. O prota coloca a mão na cabeça e percebe. Que estranho. Essa variação de energia é... E o velhote, surpreso, espanta-se. Uau! O ancião Wang usou essa técnica mesmo? O senhor Wang He fica pensativo e, explodindo de raiva, brada. Toma essa, ancião do Wang. E o prota, apavorado, especula. Aquilo é um gigante vermelho formado com o poder do corvo dourado de 3 patas? É difícil imaginar o que isso poderia virar. Uma supernova, uma estrela de nêutrons, um buraco negro, e o ancião do Wang, aflito, desafia. Então teve a audácia de usar essa técnica, hein? E, preparando um golpe supremo, anuncia. Vejamos o que acontecerá em um embate direto. As auras se juntam, e uma pressão avassaladora toma conta do local, e o prota, sendo oprimido, questiona-se. Eles realmente abandonaram os corpos físicos para se fundirem com a energia do universo e conseguir a imortalidade dos deuses? E com um sorrisão no rosto maravilha-se. Incrível! Isto é um confronto entre 2 domínios divinos supremos. Várias ideias e inspirações estão surgindo na minha cabeça. E o narrador descreve. Lu Shen observou, maravilhado, seu corpo inteiro em um estado indescritível. Toda a sua sensação estava concentrada na batalha divina diante de si. E ainda assim, suas mãos continuaram criando estrelas atrás de estrelas, planeta de cristais atrás de planetas de cristais, e muito mais rápido que antes. Sem perceber, os planetas e estrelas criados por Lu Shen começaram a se equiparar com aqueles vistos na batalha. Essa região estelar claramente estava se tornando um terceiro domínio divino. O velhote observa tudo em silêncio. Enquanto isso, na cidade, o pessoal corria desesperadamente e o cara, em meio ao caos, grita: Fujam! Fujam! E a garotinha, chorando muito, soluça: Buá, mamãe, mamãe! O velhote se move rapidamente em direção a elas. Ele toma a linha de frente e bloqueia o ataque. E o pessoal, recuperando a esperança, aclamam: É o santo marcial da coroa de prata, o grande Lord Cumberland, o guardião da nossa nação do leão, o grande Lord Cumberland, estamos salvos. O santo marcial Cumberland com certeza derrotará os alienígenas malignos e protegerá nosso planeta. E o velhote, descontente com a situação, analisa. O poder dessa tecnologia é incrível. Nem mesmo eu ousaria enfrentá-la de frente, mas é possível desviar dela. Aquele terrorista nem ousa aparecer. Ele olha para cima e, avistando a nave, deduz. Mas se ele está dependendo da espaçonave para atacar, isso prova que o piloto não é muito forte. E com um olhar de desprezo instrui. Tomem cuidado com os lasers. Podemos matar o piloto se trabalharmos juntos para destruir a espaçonave. E o maluco confiante concorda. Sim, vamos lá. E o velhote, invocando sua espada, brada. Apareça, estrela coroa de prata. Ele se move rapidamente em direção à nave. E o cara, vendo isso, comemora. Essa é a técnica suprema do grande Lord Cumberland. Não precisamos mais nos preocupar. O velhote atinge a nave e, surpreso, constata. O quê? Não consigo quebrar o escudo? Meu poder marcial é realmente inferior a essa tecnologia?
e, rangendo os dentes de tanta raiva, frustra-se. O que eu deveria fazer? O Fortão surge em um telão e, caindo na gargalhada, zomba. Não consegue nem mesmo quebrar um escudo, e o velhote, o encarando, provoca. Então, civilizações avançadas dependem da tecnologia para intimidar os outros, enquanto se escondem em suas naves igual tartarugas? E o Fortão, com um sorriso maligno, desdenha. Oh, você quer que eu saia? E o velhote confiante desafia. O que foi? Está com medo, seu merda? E calcula. Se isso fizer ele sair, talvez haja uma chance de resolver essa crise. O Fortão sai da espaçonave e concede. Como desejar. E o velhote, feliz da vida, comemora. Funcionou, ele saiu depois de ser provocado. O Fortão se move para trás dele e sugere. Quer adivinhar o tamanho da minha manifestação divina? E o velhote, sem entender absolutamente nada, questiona-se. Atrás de mim, quando? Ele se vira e espanta-se. Que rápido! O Fortão começa a invocar o seu avatar e o velhote sussurra. 1000, 2000, 5000 metros, 8000 metros? Seu verdadeiro poder é muito maior que o da espaçonave, e estamos perdidos. Esse é o fim. Ele começa a tremer de medo e o Fortão, intimidando, questiona. O que vai fazer agora, seu inseto? Ele é pego por uma mão gigante e o Fortão repreende. Como ousa me desafiar? Você superestima demais sua própria força. E com um olhar aniquilador, ameaça. Deixe-me repetir, eu quero que você traga todos os artistas marciais acima do nível 8 aqui para me saudarem, assim como cada coisa neste planeta que vale qualquer coisa. Se eu não ficar satisfeito, então... E o pessoal, sem acreditar no que vê, murmuram chocados. Ele pegou o Cumberland. O velhote começa a gemer de dor após ser esmagado, e o Fortão, feliz da vida, adverte. Todos vocês, assim como este planeta, acabarão assim. E o cara, apavorado, lamenta. Ele matou o Cumberland, num piscar de olhos, e o maluco, logo atrás, desespera-se. É o nosso fim, é o fim da nação do leão. A cena se volta para o reino dos sonhos, e o velhote observa. Parece que o vencedor da luta entre esses dois está prestes a ser decidido, e o prota, curioso, pergunta. Os domínios divinos deles foram aniquilados? Esse é o fim? Os anciões se aproximam e o Wang He anuncia. Já demonstramos o bastante, é sua vez, garoto. E o prota, surpreso, indaga. O quê? Então tudo isso foi para mim? Ele mostra as suas estrelas e aflito propõe. Por que precisa ter um vencedor e um perdedor? Não podemos tentar coexistir? E o ancião Wang nega. Sua forma de pensar é impossível. Nossos daos são ferozes e tirânicos. Daos egoístas não conseguem coexistir. E o ancião do Wang confirma. Isso aí, isso aí. E o prota, frustrado, concorda. Você tem razão. Então, e convicto, decide. Tenho que criar um terceiro tipo de poder. Ele começa a canalizar sua magia e pondera. E se eu encontrar um Dao gentil para neutralizar esses outros dois? Talvez não haja nada mais apropriado que água. E o narrador, explicando a situação, relata. Lu Shen criou um planeta azul repleto de água e geleiras instantaneamente. Não muito tempo depois, o planeta eclodiu e dele saiu uma tartaruga. E o prota, maravilhado com o que vê, celebra. O guerreiro negro, você é o primeiro criado neste campo estelar inteiro. E o narrador continua. Tanto o corvo dourado quanto o dragão se aproximaram para observar o guerreiro negro cuidadosamente. Esse foi o primeiro encontro entre esses três. E o ancião Wang realerta. Você só está atraindo a atenção deles. Água e fogo não são compatíveis. Não demorará para que comecem a brigar de novo. O corvo dourado fica extremamente puto. E o prota, confiante, tranquiliza. Tenha paciência. Quando há tensão, naturalmente haverá um novo poder para resolver. O quarto poder entra no campo de batalha. E o ancião Wang He, chocado, surpreende-se. Ainda tem um quarto poder? E o prota, invocando o quarto poder, anuncia. No céu é vento, no chão é terra. Esta é a estrela da floresta de vento. E, dando risada, revela. É o tigre branco, tinha que ser o tigre branco. E o narrador explica.
Com a inclusão do tigre branco, o clima entre o corvo dourado e o guerreiro negro mudou imediatamente, pois o corvo dourado de 3 patas gostava de ficar próximo do tigre branco, e o tigre branco naturalmente estava disposto a brincar com o guerreiro negro. Eles se davam bem juntos, porém, com isso, o dragão de cristal ficou meio solitário, e o Prota, o observando, lembra-se: "É claro que não esqueci de você, também tenho que te achar um parceiro." E o narrador continua: "Logo depois, um planeta de terra dourada apareceu na mão de Lu Shen, e o Prota decreta: a solução é o Qilin de terra." E o narrador elucida: assim como Lu Shen esperava, era como se o dragão de cristal fosse atraído para o Qilin de terra. Além disso, o Qilin de terra seguia animadamente o corvo dourado, e o Prota, com um olhar aniquilador, afirma: "Vejam, um ciclo perfeito foi criado", e se explicando, detalha: "Este campo estelar entrou em um estado de perfeita harmonia. Os 5 poderes estão balanceados, mantendo um ao outro em equilíbrio, enquanto continuam evoluindo. As brigas praticamente acabaram." E tirando onda, pergunta: "E aí, o que acham?" Eles ficam em total silêncio, e o ancião Duan questiona: "E daí? Há um limite para a força humana. Você é só um. Como vai cultivar 5 tipos diferentes de Daos nível 15 ao mesmo tempo?" E o Wan He concorda: "Isso mesmo. Não é fácil chegar ao ápice de um único Dao, quem dirá 5. No momento que você não está satisfeito com o que já conquistou e está querendo mais, isso é uma ilusão." E o Duan, com uma expressão alegre, reitera: Isso mesmo." O Prota fica em total silêncio. Ele junta os 5 elementos e destrói tudo. O pessoal fica surpreso e indagam-se: por que ele destruiu tudo o que criou? Isso é equivalente a um artista queimar a própria obra-prima? Uma chama azul começa a ser exalada, e o velhote, sem acreditar, rejubila-se: "Será que isso é ótimo?" E o Prota, o encarando, pergunta: "Isso pode ser considerado como a resposta correta, mestre?" E o velhote, confirmando, responde: "Sim, você está na direção certa. Tudo o que falta é você se esforçar para chegar lá." E o Wan He, totalmente perdido, questiona: "Qual foi o sentido disso? Você desistiu?" E o velhote, o interrompendo, adverte: "Não há necessidade de perguntar. Essa resposta não fará sentido para vocês, e se soubessem só ficariam infelizes." E o Duan resmunga: "Que infelizes?" E descontente especula: "Esse garoto não pode ser." E o Prota, com um olhar aterrorizante, reflete: "Eu ganhei muito com isso, sem exagero. De agora em diante, meu destino e minhas artes marciais passaram por uma tremenda mudança, ainda mais com a confirmação que recebi do mestre. É um objetivo que nem Wan He ou Duan Yifeng sequer pensaram em ter." Ele fecha a mão e determina que é chegar ao nível 16. Ele fecha os olhos e, abaixando a cabeça, questiona: "Mestre, se me permite, posso saber qual é o seu Dao?" E apreensivo considera: "Já vi os Daos de Wan He e Duan Yifeng. O único que ainda não vi é o de Yang Yizhou." O velhote cai na gargalhada e invoca uma aura verde, e o Prota identifica: "Isso é." E o velhote, fazendo sua jogada de mestre, revela: "Tudo o que você viu aqui era o meu Dao desde o começo." E o Prota, sem acreditar, se pergunta: esse universo inteiro era, na verdade, o Dao dele? E o velhote informa: "Tem algumas coisas que quero te contar após esse jogo de Go." E ordenando, instrui: "Vamos nessa." O Prota começa a seguir eles. O velhote invoca uma aura sombria, e alguns planetas surgem. E o Prota se pergunta: "Tantos planetas sem vida, o que há com eles?" E o velhote explica: "Esses planetas são do nosso universo." E com um olhar sombrio, acrescenta: "Todos eles morreram pelas calamidades, e seu universo está enfrentando a mesma calamidade." E o Prota, o interrompendo, questiona: "Os monstros de outro mundo são tão assustadores assim mesmo, a ponto que alguém forte como você não consegue enfrentá-los, mestre?" E o velhote, furioso, rebate: "A invasão de monstros não é tão simples quanto pensa. O seu planeta natal também não é comum." Ele começa a mover os planetas e explica: "O lado sombrio desses universos materiais é a fonte do mal.
É lá onde a energia negativa se reúne. Os monstros que viu são apenas uma representação da manifestação da energia negativa. E o Prota, após ouvir essa explicação, conclui: agora, um único universo precisa aguentar a energia negativa de incontáveis outros? É realmente uma calamidade imparável. E o velhote com brilho nos olhos alerta: a chave de tudo é que assim que essa energia aparecer no seu universo, ele estará perto da verdadeira aniquilação. E o Prota, surpreso, indaga: o quê? Por quê? E o velhote, segurando uma maçã podre, demonstra: veja. Ele corta a maçã no meio e o Prota interpreta: quando algo é infectado com essa energia, ele começa a apodrecer. A podridão só pode ser desacelerada, no melhor dos casos. É isso que está falando, mestre. E o velhote confirma: de fato. E o Prota argumenta: então, qual é o sentido das minhas ações? Até você, um nível 15, juntamente de outros especialistas nível 16, foram incapazes de impedir essa catástrofe. O processo já foi iniciado, o fim deste mundo já foi decidido, e frustrado pergunta: o que eu posso fazer? Além disso, acabei de descobrir o nível 15, sem contar o nível 16. Para piorar, vocês agora estão dizendo que, no fim de tudo, há um beco sem saída, onde tudo deixa de existir. E o velhote, preocupado, questiona: está com medo? E o Prota, chateado, confessa: não sei, isso tudo é grande demais. E o velhote, tacando fogo na maçã, lembra-o: você tinha achado uma forma de sair dessa situação desesperadora e tinha certeza de ser uma semente de fogo capaz de superar esses desafios. Então, por que está com medo agora? E o Prota, caindo na real, analisa: uma semente de fogo? Aquelas coisas foram feitas deliberadamente para mim? Então, tudo aquilo estava prevendo isto? Aquelas eram pistas? Aquele era o verdadeiro futuro do universo? E o velhote, após ser questionado, explica: naquela época você era só um aluno do ensino médio normal, que nem começou a fazer artes marciais, mas você tinha convicção. Comparando o seu eu atual com o de antigamente, você é bilhões de vezes mais forte, e agora vai se acovardar diante dessa calamidade? Ele fecha os olhos e acrescenta: não esqueça que ainda tem o nosso apoio. E o Prota, desviando o olhar, reconhece: tem razão, naquela época eu ousei fazer tudo aquilo, apesar de ser um perdedor. Então, por que estou agindo como um covarde agora que sou mais forte? Será que minha coragem diminuiu conforme minhas habilidades aumentaram? Ele fecha a mão e, confiante, brada: cacete, por que diabos estou com medo? No pior dos casos, o universo será aniquilado e morreremos juntos. E o velhote, aliviado, pergunta: finalmente entendeu? Recuperou sua confiança? E o Prota, sem jeito, dá uma risadinha e responde: confiança? É um pouco demais. Só acho que posso chegar um pouco mais longe com a sua ajuda, mestre. E com um olhar aniquilador, declara: e então verei se realmente não existe jeito de impedir essa calamidade. Eles ficam surpresos e caem na gargalhada. E o velhote comenta: ótimo! Ótimo! Eu sou o mestre de um domínio que costumava ter bilhões entre bilhões de discípulos. E admite: o que me deixava mais orgulhoso era eles. E apontando o dedo, decreta: agora será você. O Prota fica extremamente alegre e questiona: você está me reconhecendo, mestre? E o velhote promete: tudo bem. Já que você tem a intenção de chegar um pouco mais longe, naturalmente vou te oferecer todo o meu apoio. Ele é cercado. O Prota olha para todos os lados. E o ancião Wan-He, exalando uma aura intimidadora, oferece: meu Dao, o Dao estelar, vou entregá-lo a você. O Prota tem o seu corpo fortificado e, sem entender absolutamente nada, espanta-se. Fogo! Fogo sem fim. Isso é diferente do que aprendi. Completamente diferente. Wan-He está me entregando todos os seus 15 níveis de artes marciais, sem mais nem menos. E o ancião do Wan, se preparando, declara: o irmão mais novo já está dando o seu máximo para ajudar. Como o irmão mais velho, não posso ficar para trás. Meu Dao é do cristal divino. Agora eu o entrego a você. O Prota absorve todo o poder e reconhece:
O ápice supremo, o brilho divino, 2 daus de nível 15, que sorte enorme. E o velhote admite. Quanto ao meu dau, ele é leve demais. Faremos isto. Como mestre, eu... Ele entra na mente do prota e presenteia. Te entrego um universo. E o prota, sem acreditar, balbucia. O quê? E o velhote finaliza. Que você consiga tudo o que deseja. E o prota, feliz da vida, sente. Esse poder está se assentando dentro do meu corpo. Eles começam a desaparecer e o prota chama. Mestre! Irmãos! E o velhote despede-se. Você precisará depender de si mesmo de agora em diante. Nos encontraremos de novo se o destino desejar. Lu Shen. O prota começa a chorar e grita. Mestre! Ele abre os braços e, sentindo um tremendo poder, admite. Eu estou sentindo o oceano de Dao preenchendo todo o meu corpo. Ele abre os olhos e percebe. O fluxo sem fim de informações e realização. 2 DAOs nível 15, 1 DAO nível 16, assim como vários outros DAOs de diversos níveis. Fundações de artes marciais que são 1 bilhão de vezes mais fortes que a minha antiga. Isso é uma obra-prima que transcende o tempo. Ele fecha a mão e com um olhar maligno conclui. A habilidade de tentar criar um DAO perfeito finalmente está em minhas mãos. Ele se senta e, convicto, planeja. Minha força aumentou exponencialmente. Voltarei para a realidade assim que terminar de absorvê-la. E, exalando uma aura radiante, afirma. Quando a hora chegar, com certeza terei um avanço. A cena se passa para a família Lu. E o pai do prota, fumando seu gudan, comenta. Aliens de civilizações mais avançadas nos invadiram mesmo? Parece que o mundo vai mesmo ficar um caos, né? E ela, preocupada, questiona. Será que é falso? Isso parece até um filme. E ele, vendo as explosões, observa. O noticiário não faria uma brincadeira dessas. E a Kim-hee, se aproximando, informa. Nossas aulas foram suspensas e a internet inteira está discutindo isso. Há vários vídeos comprovando que é uma invasão alienígena. Enquanto isso, o pessoal era aniquilado. E o fortão ameaça. Nenhum de vocês tem permissão de sair. E o pai do prota, após ver isso, constata. Eles são imbatíveis, seu poder de combate é enorme. E ela, emocionada, lamenta. Esse é mesmo o fim do mundo? E ele, tranquilizando, minimiza. Ah, não pense demais nisso. Ainda está muito longe de nós. Além disso, se o céu cair, aqueles acima de nós vão cuidar disso. Nós, cidadãos normais, não temos que nos preocupar. E ela, com lágrimas nos olhos, preocupa-se. Estou preocupada com o pequeno Sheng. Ele não é bem forte agora? E se ele enfrentar esses aliens? E ele, aflito, repreende. Para de imaginar coisas. Me recuso a acreditar que não exista um único artista marcial no mundo inteiro que não consiga derrotar esses aliens. Ele se levanta e decide. Precisamos acreditar no nosso país e não preocupar Lu Shen e os outros ainda mais. Vou sair para fazer compras. Vou ver se alguém pode transformar nosso porão em um abrigo ou coisa assim enquanto isso. E ela concorda. Nós vamos com você. A cena se passa em uma certa sala de reuniões na Nação do Dragão. E o guarda anuncia. Santa Marcial Transcendental, entre, por favor. E o Tan Zongyu, a observando, cumprimenta. Você chegou. E ela, curiosa, pergunta. Como está a situação? E ele, mostrando um vídeo no seu tablet, explica. A Nação do Gavião acabou de mandar um vídeo. 3 santos marciais de nível 9 foram derrotados, e mais de 50 grãos mestres marciais nível 8 foram capturados. E com um olhar intimidador, resume. No momento, nosso planeta já sofreu a perda de 5 santos marciais nível 9, incluindo Cumberland, que estava no ápice. E ela, desconfiada, supõe. Vendo como esse invasor alienígena consegue capturar artistas marciais de alto nível tão fácil, tenho certeza que ele deve ter ferramentas avançadas de detecção. E com um suor no rosto, apela. Creio que todos sentiram esse perigo recentemente. Durante horas como essa, estamos no mesmo barco, então precisamos nos unir para superar isso. E o cara, entrando na conversa, questiona.
Com só um olhar, podemos ver que esse invasor é um especialista nível 10. Ele está no mesmo nível do guia. Não somos páreos para ele. E quanto ao Sr. Lu, onde ele está? Precisamos dele. E ela, aflita, explica. O Sr. Lu atualmente se isolou no mar para tentar chegar ao nível 9. Não sei quando ele voltará à superfície e não podemos incomodá-lo. É muito provável que ele ainda não sabe o que está acontecendo. E o cara, assustado, insiste. Bem, então precisamos implorar pela ajuda do guia. Lembro que a esposa do Sr. Lu, a senhorita Dong Qingshui, tem um dispositivo para se comunicar com ele. E ela, se aproximando, informa. Quanto a isso, já enviei um pedido de ajuda 3 dias atrás. O guia precisa de um tempo para chegar aqui. Ele disse para tentarmos aguentar o máximo que pudermos. E o cara, receoso, preocupa-se. Podemos conseguir isso com o Sr. Lu. O problema é quando ele vai voltar. E ela hesita. Isso. E a Santa Lin Zhangyue, tomando a linha de frente, propõe. Incomodar alguém em isolamento é estritamente proibido nas artes marciais. Se afetarmos o progresso do Sr. Lu, isso pode acabar pior do que uma invasão alienígena. Vamos só esperar enquanto isso. Vamos tentar fazer esse ser maligno voar em círculos até o Sr. Lu Cheng chegar. E o cara, chateado, concorda. Acho que isso é tudo o que podemos fazer. Enquanto isso, o guia se movia rapidamente em direção a eles. E o Shaolin adverte. Não estou muito longe agora, Lan Shen. Continue seguindo para a Estrela Azul. Shitong e os outros não são qualquer um. Temo que estará caminhando para sua morte se for para lá sozinho. E o guia, destemido, assegura. Tudo bem, preciso salvar Lu Shen dessa vez. Te darei uma parte do que ele me deve. Alguns minutos se passam, e o narrador explica. Naquele momento, o cristal roxo de Lu Shen emitiu uma onda branca anormal. O cristal roxo subitamente ficou branco, e outra mudança aconteceu logo em seguida. Dessa vez, o branco começou a ficar preto. Esse era a foice negra humanoide, uma das visualizações da técnica de visualização de cristal. Essa foi uma das coisas que ele herdou de Duan Yifeng. O prota respira fundo e, aliviado, constata. Ah, que salto assustador! Fui do nível 8 até o nível 11 de uma só vez. Até meu poder psíquico chegou ao nível 11, mas não vou conseguir nenhuma outra realização. Será que meu reino é baixo demais? Parece que só conseguirei liberar e entender o resto das informações após subir mais um nível. Ele se levanta e, limpando sua roupa, planeja. Agora é meu corpo externo. Minha compreensão inicial do Dao estelar é muito superficial. Eu me adiantei e presumi que as células eternas e receptáculos estelares que criei não eram ruins, mas, na verdade, estão cheios de problemas. Preciso fazer uma repaginada completa. E o narrador relata. Após Lu Shen estender e apertar a própria mão, seu corpo inteiro começou a brilhar e células eternas começaram a emergir, e então todas elas se quebraram. Se Lu Shen fosse um artista marcial qualquer, ele já teria morrido várias vezes. No entanto, por ser quem ele é, seu corpo inteiro foi completamente reestruturado. Cada músculo, cada osso e cada gota de sangue foi refeita. Seu esqueleto brilhava intensamente, como se fosse feito de ouro puro. Cada músculo, cada osso e cada gota de sangue foi refeita. Seu esqueleto brilhava intensamente, como se fosse feito de ouro puro. O prota solta um grito ensurdecedor e, olhando para suas mãos, celebra. Consegui! Chamarei isso de esqueleto supremo de agora em diante. Também vou aposentar o nome Corpo Imortal Estelar. De agora em diante, este corpo será chamado. Ele levanta a mão e, feliz da vida, proclama. Corpo Supremo, exclusivo, ele está acima do mundo, do universo, do cosmos inteiro. Ele será uma inspiração para todos. Ele cai na gargalhada após falar essas belas palavras. Caso queiram ver os vídeos com antecedência, é só se tornar membro do nosso canal. Assim, você terá acesso a vídeos antes de todos. Inscreva-se no canal, clique no sininho para receber notificações, dê um like se você gostou, deixe um comentário e compartilhe para ajudar nosso canal a crescer. Tamo junto!